Olá pessoal, sou a professora Michele Martini, titular de Gramática do Supremo Rondon. E estou aqui mais uma vez para deixar aquelas dicas infalíveis para a resolução de questões de concurso. Lembrem-se, tudo que a gente aprende aqui pode ser usado em qualquer prova de língua portuguesa. Então, atenção! A nossa dica de hoje é sobre o uso dos porquês. Existem formas diferentes de grafia desse termo e aí a gente precisa saber como é que eu uso na hora da minha prova. Como é que eu resolvo a questão? Então vamos pensar assim. Primeiramente, nós temos um formato diferente de porquê, que é o porquê que normalmente a gente fala de porquê separado. Na realidade, são duas palavras formando uma terceira. Então, essa ideia de porquê separado, tá, deixa pra lá. E aqui a gente teria o porquê num outro formato, uma palavra só. Iniciando aqui pelo porquê separado. A dica infalível de hoje é substitua por qual. Eu consegui substituir o porquê por qual não são duas palavras separadas, então porquê separado e sem acento. O porquê com acento, claro, formando duas palavras, ele está sempre associado à pontuação, o que significa que normalmente ele está lá no final da nossa frase. Então, um exemplo de cada uma delas. Por que você não veio à aula? Pontinho de interrogação. Como é que eu consigo dizer? Por qual razão você não veio à aula? Então, eu tenho certeza de que o porquê é separado, sem acento. Vamos usar a mesma sentença, jogando o porquê lá para o final. Você não veio à aula por quê? Então, você não veio à aula por qual razão? Por qual motivo? Então, eu desloquei esse porquê para lá. Ele não está no finalzinho? Ele não está associado ao ponto de interrogação? Ele continua sendo separado, só que agora com acento. Porque ele tem que ser forte. Para marcar a força da pronúncia, eu acentuo. Beleza? E agora, para a gente terminar, nós teremos o porquê. Agora, para alguns junto, mas porquê formando uma palavra só, em que eu posso substituí-lo por em razão de, e aí ele não é acentuado, e o mais fácil de todos, o porquê formando uma palavra só, mas agora acentuada essa expressão. Como é que eu uso o porquê, que alguns diriam junto, quando eu posso substituí-lo por em razão de? Então, eu não vim à aula ontem porque estava doente. Eu não vim à aula em razão de estar doente. Portanto, porquê? Junto, para alguns, ou porque formando uma palavra só, sem acento. E o último caso de hoje é o porquê com acento circunflexo. Ele vai ser sempre antecedido de artigo definido, de um pronome, de um artigo indefinido. Então, aquela expressãozinha, me fala um porquê dessa reação. Porque que era um pronome ou que estava associado a uma preposição, agora é substantivo. Então, me diga o motivo, a razão, logo, ele será, mais uma vez, junto, acentuado. Então, ele é o mais fácil porque obrigatoriamente vem associado a essas expressões. Então, hoje, o nosso foco foi o emprego dos porquês, atenção às substituições e os lugares que eles ocupam na sentença. É a nossa dica de hoje. Bons estudos e avante!